presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, surpreendeu ao fazer um pronunciamento em defesa das prerrogativas parlamentares, que vêm sendo reiteradamente violadas sem reação das lideranças do Congresso. Arthur Lira destacou que o indiciamento de parlamentares por falas na tribuna é uma violação direta da imunidade parlamentar e sugeriu que tal conduta não será aceita. Arthur Lira ressalvou que não estava defendendo os próprios parlamentares perseguidos, mas sim as prerrogativas dos parlamentares. Ele lembrou que a Constituição prevê a imunidade parlamentar e disse: sem essa imunidade material, o plenário do Parlamento Brasileiro, esse terreno livre, onde devem ecoar os mais diversos pensamentos da sociedade, estaria sujeito a todo tipo de limitação e de censura, com claro comprometimento da atividade parlamentar e com o inequívoco enfraquecimento da própria democracia. O presidente da Câmara ponderou que todas as falas da tribuna devem ser respeitadas, admitindo que isso nem sempre acontece, e prosseguiu: determinadas falas, eu penso que a Corregedoria da Casa ou o Conselho de Ética tem que atuar, mas em especial, duas que aconteceram não merecem o tratamento que estão tendo, nem da Polícia Federal, nem dos órgãos do Estado brasileiro. O deputado Marcel Van Hatten e o deputado Cabo Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que lhes foram feitos. Arthur Lira declarou: é com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna. Volto a frisar: tentativas de criminalização de falas proferidas na tribuna deste parlamento, local por excelência de pleno exercício de liberdade de manifestação do pensamento e de incidência absoluta da cláusula constitucional de imunidade material. Não se pode cercear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O parlamento não é e não pode ser alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. O respeito à imunidade material absoluta na tribuna da Casa é, em última análise, o respeito ao povo brasileiro. O presidente da Câmara lembrou o episódio histórico da cassação do deputado Moreira Alves por falas na tribuna, apontando: sua cassação, baseada em discursos feitos na sagrada tribuna desta casa, marcou um dos episódios mais sombrios de nossa história legislativa e serve como um alerta constante para nós, aqueles que tentam restringir nossa liberdade de expressão legislativa, desconsideram os danos profundos que essa prática causa ao Estado democrático de direito. Lira afirmou: em nome da defesa intransigente da nossa função e de nossa liberdade de palavra, reafirmo que a imunidade material é um direito inalienável de cada parlamentar e ela há de ser absoluta para manifestações feitas na sagrada tribuna desta Câmara dos Deputados. Não permitiremos retrocessos que ameacem essa garantia fundamental. Esta Casa tomará todas as medidas garantidas pela Constituição Federal e pela lei para defender as prerrogativas parlamentares, notadamente dentro do próprio parlamento. Que fique claro, nossa voz é a voz do povo e ela não será silenciada. Ao concluir a leitura do texto que divulgou a velha imprensa, Lira afirmou: esta fala não é para polemizar, esta fala não é para afrontar, esta fala não é para desrespeitar, esta fala não é para intimidar. Essa fala é simplesmente para lembrarmos que nós todos temos limites. O deputado tem responsabilidade sobre o que fala e responde por isso. Se ele exagerar os seus limites, que esta Casa tenha coragem de tomar providências contra aqueles que atentam. Mas sejamos todos unidos na defesa livre de cada um poder usar a tribuna desta Casa para expressar o que os seus eleitores pensam e representam. O presidente da Câmara disse esperar paciência e compreensão de todos os setores da Casa e acrescentou: essa fala foi muito pensada e, mais uma vez eu digo, não é para agredir nem para enfrentar ninguém. Agora a Casa, na sua procuradoria, na sua advocacia,
vai chegar aos últimos limites para que responda por abuso de autoridade, que é infringir a capacidade dos parlamentares nesta casa, sejam eles quem forem. Eu queria a atenção de todos para uma breve fala do presidente, lendo comunicado às senhoras deputadas e deputados, e depois será entregue à imprensa. E com todo respeito, eu espero que sejam bem entendidos. Não há na fala do presidente nenhum juízo de valor com relação a mérito, nem a deputado A, nem a deputado B, mas ao comportamento e à preservação já desgastada das prerrogativas dos parlamentares. Senhoras deputadas e senhores deputados, inicio esta fala nessa sessão ordinária destacando que um dos pilares que sustentam o pleno exercício do mandato, a imunidade material do discurso parlamentar, esse direito consagrado em cláusula pétrea pelo Constituinte de 1988, assegura a cada um de nós, deputadas e deputados, a liberdade plena de palavra em nossas manifestações feitas em plenário, permitindo que expressemos nossos posicionamentos e representemos fielmente os interesses daqueles que nos elegeram. Sem essa imunidade material, o plenário do Parlamento brasileiro, este terreno livre onde devem ecoar os mais diversos pensamentos da sociedade, estaria sujeito a todo tipo de limitação e de censura, com claro comprometimento da atividade parlamentar e com inequívoco enfraquecimento da própria democracia. Eu faço um corte aqui para dizer que esta presidência respeita, por mais que discorde, de determinadas falas que são feitas nestas tribunas, nesta e naquela. Muitas vezes até faço de conta que não as ouço, para não aumentar o debate nem polemizar com quem eu acho que não tem razão. Mas tenho a obrigação de respeitá-las, porque esta tribuna, ela é inviolável. Infelizmente, as coisas não têm acontecido de parte a parte, com o zelo que esta casa às vezes precisa, e nós fizemos inclusive alterações regimentais para isso, para que a gente tentasse diminuir os embates mais agressivos. Determinadas falas, eu penso que a Corregedoria da Casa ou o Conselho de Ética tem que atuar. Mas em especial duas que aconteceram, eu vou nominar essas duas, para não nominar que eu acho que o corregedor deveria tomar alguma posição. Elas não merecem o tratamento que estão tendo, nem da Polícia Federal, nem nos órgãos do Estado brasileiro. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna. Volto a frisar. Tentativa de criminalização de falas proferidas na tribuna deste Parlamento, local por excelência de pleno exercício de liberdade de manifestação do pensamento e de incidência absoluta da cláusula constitucional da imunidade material. Não se pode cessear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O Parlamento não é e não pode ser alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. O respeito à imunidade material absoluta na tribuna da Casa é, em última análise, o respeito ao povo brasileiro. Recordo aqui o caso do deputado Moreira Alves, que durante o regime militar foi alvo de retaliação justamente por sua coragem em defender a democracia e os direitos dos cidadãos. Sua cassação, baseada em discursos feitos na sagrada tribuna desta casa, marcou um dos episódios mais sombrios de nossa história legislativa e serve como alerta constante para nós que aqueles que tentam restringir nossa liberdade de expressão legislativa desconsideram os danos profundos
que essa prática causa ao Estado democrático de direito. Portanto, em nome da defesa intransigente de nossa função e de nossa liberdade de palavra, reafirmo que a imunidade material é um direito inalienável de cada parlamentar e nela há de ser absoluta para manifestações feitas na sagrada tribuna desta Câmara dos Deputados. Não permitiremos retrocessos que ameacem esta garantia fundamental. Esta Casa tomará todas as medidas garantidas pela Constituição Federal e pela lei para defender as prerrogativas parlamentares, notadamente dentro do próprio Parlamento. Que fique claro, nossa voz é a voz do povo e ela não será silenciada. Que sigamos firmes, exercendo nossa missão constitucional com a independência e a responsabilidade que a nação brasileira nos confiou e com a plena liberdade de manifestação em tribuna que nos foi garantida pela Constituição da República de 1988. Mais uma vez, senhores e senhoras deputados, essa fala não é para polemizar, essa fala não é para afrontar, essa fala não é para desrespeitar, essa fala não é para intimidar, essa fala é simplesmente para a gente lembrar que nós temos todos os limites. O deputado tem responsabilidade sobre o que fala e responde por isso. Se ele exagerar os seus limites, que essa Casa tenha coragem de tomar providências contra aqueles que atentam. Mas sejamos todos unidos na defesa livre de cada um em poder usar a tribuna desta Casa para expressar o que os seus eleitores pensam e representam. Com esse sentimento, eu espero sempre ter a paciência, a compreensão, o respeito e a humildade de todos os que pensam e agem e votam e representam essa Casa, da esquerda, da direita, do centro, dos mais liberais, dos mais progressistas. Mas essa fala foi muito pensada e, mais uma vez eu digo, não é para agredir nem para enfrentar ninguém. Agora a Casa, na sua procuradoria, na sua advocacia, vai chegar aos últimos limites para que respondam por abuso de autoridade quem infringir a capacidade dos parlamentares nessa Casa, sejam eles quais forem. Muito obrigado. Presidente. Requerimento. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Gente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB,
partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso. E deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.